Oi, gente, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho de como que a gente pode se preparar para a entrevista de emprego? Geralmente, durante a entrevista é o momento que a gente fica ansiosa, nervosa, né? Então, é muito importante a gente se preparar para tentar aliviar um pouquinho essa ansiedade, conseguir dar o nosso melhor durante esse processo, tá? Então, dica número 1. Conheça a empresa no qual você está indo fazer a entrevista. Né? Entra no site da empresa, dá uma lida na história, lê quais são os valores da empresa, até para saber também se está de acordo com seus valores. Verifica quais são os serviços ou produtos que eles fornecem, né? Qual é o tipo de solução que essa empresa provém para os seus clientes, né? E quais são os principais concorrentes. É muito importante você conhecer a história da empresa, porque durante a entrevista o recrutador ele vai perguntar se você leu a respeito. Né? Imagina, você está indo no processo seletivo e você fala, não conheço a empresa. Não pega bem, tá? Então conheça antes sobre a empresa, beleza? Dica número 2. Conheça você também. Conheça o seu currículo, conheça as suas competências. Então estude o seu currículo, faça as anotações das principais realizações que você já fez, as principais entregas, os principais projetos. Importante também lembrar dos principais projetos que podem não ter dado certo. Esse pode ser um item que pode ser perguntado durante a entrevista. Então é muito importante você conhecer o seu currículo, porque durante o nervosismo, às vezes dá branco, né? Você estudando as suas competências, estudando a sua experiência, fica mais fácil de não ter esse branco, tá? Dica número 3. Treine para a entrevista utilizando o Modelo Star. Né? Eu dei a dica para vocês aí do Modelo Star, que está no feed e também tem destaques. Eu tinha falado dele um tempo atrás. Então treine para a entrevista utilizando o Modelo Star, ok? Dica número 4. Está total relacionada à dica número 3. Treinar para o Modelo Star não significa decorar, tá, gente? Não tente decorar suas respostas. Não tente ir para a entrevista com respostas prontas. Isso pode te prejudicar, porque, mais uma vez, na hora do nervosismo, pode dar branco se você tentar decorar. Então, estudar Modelo Star não é decorar, é você realmente lembrar das suas experiências, tá? Então, durante a entrevista, não tente decorar, porque senão você corre risco de ficar gaguejando na hora e não se sair bem, ok? Dica número 5. Cuide da sua apresentação pessoal. E aí, cuidar da sua apresentação pessoal, gente, eu não estou falando que você tem que ir para a empresa toda formal, né, de terno e gravata, nada disso. Cuidar da apresentação pessoal se você conhece a história da empresa, você sabe se é empresa formal ou informal. E sabendo disso, fica mais fácil para você escolher qual é o vestimento adequado que você tem que colocar, né? Está bem apresentável. A gente sabe que a primeira impressão, ela realmente causa um grande impacto. Então, cause um grande impacto negativo nessa primeira impressão, cuidando da sua apresentação pessoal, tá bom? Dica número 6. Planeje o seu trajeto indo para a empresa. A gente sabe que imprevistos podem acontecer, imprevistos acontecem, mas engarrafamento não é imprevisto, tá, gente? Principalmente em cidades grandes. Então, planeje o seu trajeto indo para a empresa para que você não corra o risco de chegar atrasado, tá bom? E eu queria dar mais 2 dicas bônus para vocês. Essas dicas bônus, elas estão relacionadas a tirar o nervosismo e conseguir dar o melhor da gente durante o processo de entrevista, tá? Então, primeira dica bônus faça algum exercício de respiração para tirar o nervosismo. Busca na internet, verifica algum que melhor se enquadra com você. Eu costumava fazer o exercício de respirar fundo e fazer esse movimento aqui com a mão porque me desestressava, me deixava mais calma, mais tranquila, tá? E a dica número 2 dessa dica bônus é você fazer a pose do poder. Você já ouviu falar da pose do poder? É mais ou menos assim, você coloca a mão na cintura, né? Tem essa postura assim, o ombro bem firme e fica assim por 2 minutos. Vai pro banheiro, faz antes de sair de casa também, né? E por quê? Porque a nossa postura corporal, ela molda quem a gente é, molda a nossa mente. Existe um processo químico que a Amy Cuddy explica, né? Que quando a gente faz essa postura do poder por 2 minutos diários, existe essa mudança de processo químico dentro da gente que tira o nosso estresse e faz a gente ficar mais confiante, tá? Eu não tô louca, gente. Depois vocês dão uma olhadinha lá no vídeo do YouTube. Deixa eu ver aqui o nome. É Amy Cuddy.
A linguagem corporal molda quem você é. Esse é o nome do vídeo que está lá no YouTube. Depois você dá uma olhadinha lá. Ela é uma psicóloga de Harvard e ela tem estudos científicos que comprovam essa questão da pose do poder, tá? Então, essas aí são as dicas que eu dou para vocês. Eu queria contar também um caso pessoal meu, utilizando a postura lá do poder. Quando eu estava lá na Irlanda, eu tinha 2 entrevistas para fazer para um mesmo cargo, né, que era para ser au pair. Uma entrevista era muito fácil, porque era com uma brasileira, e a segunda entrevista já não era tão fácil, porque era com uma família de irlandeses, tinha que falar inglês, e o sotaque de irlandês não é fácil de entender. E eu tava num momento que eu tava triste, né? Eu tava com saudade de casa. Então, quando a gente tá triste, o nosso corpo ele tende a ficar assim, caindo, né? Então, eu tava essa semana toda assim, fui pra entrevista durante o meio do caminho, assim, triste, cansativa. E aí, quando eu cheguei na entrevista, gente, eu não consegui me desenvolver. E olha que eu trabalho com recursos humanos, recursos humanos, eu sei das técnicas, mas não aconteceu, né? Não estava preparada, porque realmente eu estava com essa linguagem corporal muito caída, muito baixa. E durante a entrevista, a menina fazia as perguntas e eu respondia sim, não. Ah, então você morava no Rio de Janeiro? Sim, morava. E eu não desenvolvia, tá? Não utilizava o modelo STAR de forma nenhuma. Consequentemente, claro, não passei na entrevista, né? E aí depois eu fui fazer a outra entrevista, alguns dias depois, com a família de irlandeses. E aí eu já me preparei. Eu falei assim, não, peraí, eu domino as técnicas, né? Eu sei que a linguagem corporal vai interferir na forma como eu vou me portar na entrevista. Eu sei que isso vai fazer a diferença, vai me dar mais confiança. Então eu fiz a pose do poder, estava no ônibus, então no ônibus eu já ficava assim, né? Fiz os 2 minutos antes de sair de casa e mentalizando, vai dar tudo certo, treinando o modelo estar e confiança, 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 peito estufado e vamos lá. E fui, chegando lá, na entrevista, mais uma vez falando, a entrevista era difícil, porque era em inglês e era sotaque irlandês, mas graças a Deus deu tudo certo. Por quê? Porque eu estava treinada, eu estava preparada e eu tinha feito lá a preparação também da pose do poder. Então, assim, realmente funciona, gente. Dá uma olhada lá no vídeo depois, vocês vão gostar, tá? Então, aí essas são as minhas dicas para como você pode se preparar para entrevistas de emprego. E se você tem alguma dica que você usa que é interessante, eu não citei aqui, coloca para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E é bom também que outras pessoas podem se beneficiar da mesma dica que você usa. Se você gostou, dá um like. Olha, tô gostando disso, hein? Acho que eu tô virando blogueira mesmo. Brincadeira, gente. Mas, e se você acha que pode ser importante para alguém também conhecer um pouquinho dessas técnicas, marca a pessoa nos comentários, compartilha com ela, tá bom? Obrigada, beijo, até mais.